Oi gente, mais um vídeo aqui no YouTube e o assunto hoje ele é no mínimo interessante. Vamos falar sobre a minha nova alimentação. Já falou para eu falar assim, virei vegana. Na realidade, eu quero passar para vocês um pouquinho sobre essa coisa da disciplina, que vocês me perguntam muito. Como é que você dá conta de fazer, de malhar, disso, daquilo? E eu já coloquei um vídeo aqui falando que na realidade eu preciso me preparar, ou preparar listas, ou me organizar para ser menos desorganizada, porque a minha tendência é desorganizada e sem tanta disciplina. E eu e o Cleber estamos vivendo nos últimos 10 dias e para os próximos 10 dias uma alimentação com zero de proteína animal. Então tiramos qualquer tipo de carne, leite e ovos. Então qualquer coisa que seja de proteína animal a gente tirou. É um propósito, que a gente entende que seja um propósito, que a gente tem um objetivo, né, para isso. Então a gente entra num propósito onde a gente se sacrifica, né, tira essas coisas que a gente tem um hábito de comer, que a gente gosta de comer, para poder elevar essa coisa da disciplina, para dizer, vamos ver até onde a gente dá conta e se a gente dá conta. E aí eu quis trazer para vocês não só a ideia do propósito, né, que é uma coisa que a gente escolhe tirar para poder... na igreja a gente faz muito isso, a gente tira alguma coisa que dá prazer para a gente diminuir a carne e aumentar o espírito, né? A gente entra em oração para trazer essa ideia da igreja, que muita gente faz isso, se eu gosto muito de café, teve um período que eu tirei muito café por um objetivo específico, né? A Bíblia fala muito em você diminuir a carne e aumentar o espírito, então é muito isso, massacrar essa coisa da vontade, do desejo. E eu trago muito isso para a nossa vida e para aquilo que a gente ensina para os nossos filhos sobre disciplina. Percebe que o que falta muitas vezes na gente é disciplina. A gente tem uma grande dificuldade de manter aquilo, a gente começa na dieta, né? E aí a gente começa na segunda, na terça, na quarta-feira já complica, na quinta-feira pior ainda e na sexta-feira esqueci e abandono, na segunda-feira eu começo de novo. Isso tem muito a ver com disciplina, em você manter uma coisa que você acredita que é bom, você quer, você sabe quais são as vantagens, você sabe o resultado, mas a gente não consegue manter. Isso tem muito a ver com o que o nosso cérebro conta pra gente. O nosso cérebro precisa contar umas mentirinhas porque ele entende que precisa sobreviver. Então, para falar da dieta, por exemplo, você está acostumado a comer, sei lá, 4.000, 5.000 calorias por dia e você baixa isso numa dieta e ele vai dizer, filha, tá legal, tô empolgada com você, primeiro dia vai, segundo, no terceiro começa a dizer, você não vai sobreviver. Então, eu preciso te boicotar. E ele faz o contrário quando é relacionamento. Um relacionamento muito ruim que você termina, nos primeiros dias você tem muita raiva e depois ele vai te lembrar só o que era de bom nesse relacionamento para você ficar com saudade. Isso é uma defesa do cérebro da gente, que ele tem uma programação para meio que te salvar do quê? Do sofrimento. O nosso cérebro faz de tudo para tirar a gente da dor. E você ficar em dieta, né, você sacrifica alguma coisa, você passar por um relacionamento onde você vai estar sofrendo por estar perdendo alguém, é uma dor, então ele quer reverter, voltar para o lugar de conforto. Então disciplina tem muito de você conseguir manter essa dor para você conseguir mudar um hábito. Falam-se em 21 dias, em 3 semanas de 21 dias para se mudar o hábito. E é muito isso, sabe? Sobre disciplina. E a gente precisa trabalhar isso nos nossos filhos. Sabe aquela coisa daquela criança que começa a fazer natação e depois ela não gosta. Aí ela muda de natação para tênis. Aí ela não gosta, ela muda para futebol. E aí ela não gosta, ela vai testando. Eu acho que é interessante quando as crianças elas passam por um período no esporte, querem experimentar outros. Não tem problema. O problema é quando a criança não termina aquilo que ela cumpriu, se propôs a fazer. Então as meninas queriam fazer natação e no meio do ano elas falaram, mãe, a gente não quer mais. Ok, vocês vão terminar o ano fazendo isso, ano que vem a gente revê. Porque quando começa a incomodar, quando começa a ter limite, quando começa a ter isso aqui você pode, você não pode, a tendência da gente é pular fora disso. Eu acho que a única coisa que a gente mantém as crianças até o final, apesar de tudo isso, é na escola. Na escola e no inglês. Quando você entende que isso é importante, a criança pode reclamar, não gosta, a professora é chata, você não tem o que fazer, você mantém até o final. Eu acho que a gente precisa ensinar disciplina em várias coisas que a criança se propõe a fazer. Eu estava atendendo uma mãe agora, há poucos dias que a filha adolescente iniciou um projeto.
insistiu com a mãe viajando. Eu quero, porque o projeto é bacana, eu quero participar, minhas amigas todas estão, tal. E ela, não conheço, tô longe, mas mãe tem que ser até hoje, a mãe fora do país, e a mãe, tá bom, então tá, deixa eu entender o que é, você quer participar? Tudo bem. E na metade do projeto, era um projeto acho que de 2 meses mais ou menos, na metade do projeto ela disse, eu não tô gostando mais, quero sair. Ela fez, não, agora você vai até o final, mesmo não gostando. Isso é um pouco do treino da disciplina. Você assumiu um compromisso, você quis aquilo ali, aí no final, no meio do caminho, o negócio dificultou, não quero mais, e a gente permite com que eles saiam. E a disciplina tem muito a ver com essa coisa de começo, meio e fim. Porque mesmo que a mãe esteja do lado, ela vai passar por dificuldades, a mãe está falando, você não me encheu o saco para estar aqui, agora a gente vai até o final com isso. E isso é uma coisa que a gente precisa levar para a vida, porque a gente tende a abrir mão do que entra como dificuldade no processo. Aí o que você faz? Você entra com desculpas. Mas isso realmente não tem nada a ver com ela, as amigas que estavam lá não eram as amigas que ela queria. E aí você cria, né? Eu estava em dieta, mas teve um aniversário, então eu não justifica eu ficar nisso. Mas no meu caso, por exemplo, eu e o Kleber tiramos a proteína animal, por exemplo, os ovos, o leite, todas as carnes, é natural que a gente, poxa, mas hoje não tem nada para comer aqui, a gente estava no aeroporto, viramos à noite no aeroporto, não tem nada vegano no aeroporto, pelo menos em Salvador, nada. Até uma tapioca que a gente ia pedir, a moça da tapioca não estava. E a fome aperta, né? A gente não se propôs a ficar, nessa alimentação, então ficar umas 3, 4, 5 horas sem comer até esperar chegar em Brasília não ia matar a gente. Mas o cheiro do hambúrguer, o cheiro da pizza, o cheiro disso, e a gente começa a criar desculpas, né? Mas eu vou ficar nisso, mas não precisa também, né? A gente pode abrir mão, só hoje, só amanhã. Eu acho que o propósito me trouxe um aumento da disciplina. A gente tem orado muito por disciplina, eu e o Kleber, eu acho que aí veio essa ideia, e eu acho que foi assim, você quer praticar disciplina, então vamos fazer num nível um pouco hard, para vocês experimentarem isso. Mas vale aqui a noção de que a gente precisa ensinar os nossos filhos a disciplina. Vou contar um teste para vocês que chama Teste do Marshmallow. Foi feito um teste, não vou me lembrar a década disso, mas com crianças, onde elas entravam na sala, crianças 4 ou 5 anos, e tinha um marshmallow. Crianças que gostavam, isso nos Estados Unidos, que gostavam muito de marshmallow. E a pesquisadora falava, olha, você tá vendo esse marshmallow aqui? Eu vou sair, eu tenho que ir ali resolver uma coisinha, daqui a pouco eu volto. Quando eu voltar, se você não tiver comido marshmallow, eu te dou outro. Então você vai ter 2. Né? E aí a pesquisa acompanhou essas crianças ao longo da vida e percebeu aquelas que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow tiveram resultados melhores na vida profissionalmente, de maneira mais disciplina, porque elas são mais disciplinadas. O resultado delas foi melhor do que aquelas que não deram conta de esperar esse segundo marshmallow. Isso é uma coisa simples, mas que diz muito, né? Quanto que a criança consegue esperar. E aí, eu acho que se fosse feita a geração de hoje, acho que esses marshmallows iam sumir nos primeiros 2 minutos. Porque é uma geração mais ansiosa, que não consegue esperar pelas coisas, que não entendem o que é processo. Se não me engano, isso foi na década de 70, esse teste. Né? Mas imagina se fosse hoje. Né? Então, essa ansiedade tem muito, né, a ver com essa coisa da disciplina, porque a disciplina envolve processo. Concorda? Eu acho que das coisas que você falou, dá para resumir assim, para o pessoal começar a entender que identificar o processo, né, e entender os ciclos do processo, para você entender que o processo tem um final, o processo tem um meio, essas dificuldades que aparecem são do processo, né, e que, porque é isso mesmo, tipo, falando de hoje em dia, as pessoas têm dificuldade em entender o que é fim de processo, como é que você como é que você parte para uma nova coisa, um novo projeto, como é que você encerra esse processo anterior, entendeu, o modo como você, porque são todas coisas que, primeiro que aí já volta pro cérebro. Dá muito trabalho. Dói. Né? Gera incômodos. Gera incômodo. E aí muitas vezes não só em você. Várias pessoas estão junto com você. Então o seu cérebro já fala, você quer fazer isso mesmo? Isso vai dar trabalho. Então assim, você identificar esse processo, todas essas etapas e resolver, às vezes terminar um ciclo, igual você falou. Não tem necessidade de você tirar as meninas no meio do ano. Já que você está ensinando para elas que existe um processo de compromisso com o que elas se propuseram. E lidar com aquilo que é difícil, é um treino de lidar com aquilo, porque é uma geração do prazer, né? Então, tá bom. Eu ouvi
uma pessoa falou uma vez uma coisa incrível. Essa máxima que veio pra gente de o importante é ser feliz, tá dando um problema porque as pessoas não querem lidar com as dificuldades do processo para chegar, não entende que a felicidade é um processo. Né? Então o importante é agora, não, mas eu não estou feliz, então eu vou acabar os casamentos, isso aqui eu não quero, eu não vou fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu acho que tirando a escola, que eu acho que é uma coisa máxima na história, e mesmo assim, eu tenho conversado sobre isso aqui em casa, eu falo para os meus filhos, né? Porque eu fui a primeira a dizer, esses deveres de casas grandes não fazem sentido. Não conversam com as crianças, né? Essa coisa de cópia, de registro, mas eu tenho repensado muito isso porque o dever de casa, até acho que eu já falei sobre isso aqui, o dever de casa chato, demorado, longo, sem que não vale nota, ele tem um porquê de existir. Ele tem eu preciso saber lidar na vida com as coisas que são chatas, demoradas, longas, que me trazem desconforto e que não tem remuneração. E é isso que a gente fala. Então, quando eu trouxe assim, eu tô trazendo para vocês, eu tirei toda a proteína animal. E eu era uma pessoa, tanto eu quanto o Kleber, né? O Kleber tem um estilo de vida praticamente bodybuilder. A vida dele é proteína, whey, ovo, clara de ovo. E que a gente tirou tudo assim, tá sendo um treino enorme de disciplina. E em conjunto fica mais fácil, não vou mentir, né? Então hoje à noite a gente estava na cozinha dizendo o que nós vamos fazer. Então ele cozinhou uma coisa, eu cozinhei outra, a gente está começando a pensar nisso. E o corpo sente. O corpo pede aquilo que ele estava acostumado. Então, vencer esse processo é diminuir um pouco essa coisa de eu quero, da impulsividade, eu preciso. A gente não para pensar, né, no que realmente eu preciso disso. Realmente eu não consigo vencer esse processo de desconforto, sabe? Eu acho que isso traz para a vida da gente essa coisa da disciplina e do processo para os filhos. Tudo é um processo. Eu acho que trazer... E eu vou te falar uma coisa. Crianças com disciplina têm autoestima maior. Porque ela confia que ela dá conta. Ela espera o processo, a parte ruim acontecer e entende que não é dela, que faz parte do processo, e ela espera chegar até o final daquele processo e eu terminei. Então, disciplina também tem a ver com autoestima. Então, a gente precisa ficar atento quando a gente permite com que os nossos filhos interrompam as coisas muito facilmente, a gente não deixa terminar, a gente não tem paciência, porque a gente não tem, então a gente não sabe lidar com a disciplina deles, né? Então, isso é importante. É isso? Então é isso, gente. Estou vegana, não sou. E vamos ver no que isso vai dar. Quem sabe, né? A gente continua com isso aí. Então, quem é vegano e me acompanha, passa aí umas dicas, né, de receita pra gente, porque estamos com dificuldade de encontrar receitas, o que comer, o que é proteína, porque a gente tende a comer muito carboidrato. Tô em dúvida, gente. Responde aí, me ajuda, comenta, compartilha com quem é vegano, com quem precisa entender um pouco sobre disciplina e processo, que eu acho que vale muito a pena a gente ter um pouco dessa noção. A gente começou pela alimentação, mas eu acho que isso vale pra vida. É isso? Arrasou. E eu também vou olhar as dicas lá que eu quero. Então. Aí eu e o Kleber também. Obrigada, gente. Espero então vocês nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal, tem muita coisa boa vindo por aí.